E aí, vale a pena vir aqui? Tem muita gente que fala assim, porra, é muito longe, não vale a pena, vai lá ver as mesmas coisas, vai treinar só o básico. E aí? Quem deixa de vir aqui porque vai fazer sempre a mesma coisa, é bom nem fazer karatê, porque vai fazer Guedambaré a vida toda, vai fazer Uzuki a vida toda, vai fazer Renshodan a vida toda, então tá fora do conceito da coisa, então não tem porquê não vir aqui. Vai fazer Kihon Ippon aqui, vai fazer Kihon, vai fazer tudo com todos os detalhes possíveis e imagináveis. É isso. E você acha que assim, hoje em dia com esse negócio de internet, as pessoas tentam querer mostrar cada vez mais o diferente, né? Querer mostrar cada vez mais o karatê evoluído, querer mostrar cada vez mais o desprendimento daquela raiz, conceito, né, de ensinamento do karatê. O que você acha que esse raciocínio ele é válido? Acha que vale a pena se desprender da raiz? Que vale a pena falar mal, de repente, da raiz e não gerar valor a isso daqui? Eu acho que o que acontece, não é o erro que acontece na internet é tentarem colocar na conta de que o karatê precisa evoluir. O karatê é o karatê. O que precisa evoluir e o que vai evoluindo é a maneira como você entende o treinamento, a maneira como a informação é passada. Isso é o que vai evoluindo. O Uzuki vai ser sempre o Uzuki. A maneira como você consegue entender, consegue passar a informação, isso tem que ir evoluindo. Consequentemente, a execução ela acaba mais facilmente sendo transferida. Então isso aí é o que evolui, não é o Uzuki vai ser sempre o Uzuki. Então eu entendo dessa forma. O Uzuki vai ser sempre o Uzuki, mas você faz cada vez melhor ou pior, né? Se você não exerce, é aquilo que eu falei da outra vez no outro áudio que eu gravei andando. Se você não exercitar, não praticar esse entendimento do básico, ele naturalmente vai apagando. É aquela velha historinha igual água fervente. Se você diminui o fogo, ela para de ferver. Ela continua até quente, mas ela para de ferver. Então, o Uzuki ali, os detalhes do Uzuki, o encaixe do quadril, a extensão da perna de trás, o solo do pé no chão, o quadril alinhado, e a execução disso com velocidade que isso aí você só consegue manter praticando esse entendimento do básico. Se você deixa de fazer isso, isso vai perdendo, vai esfriando, entendeu? Então, é a mesma coisa sempre, tem que praticar. E assim, você é melhor que a maioria, vamos dizer assim, dos que a gente se envolve, né? Do que a gente tem contato. É a sexta vez, né? Aqui no Japão? Acho que é a sexta. A pergunta nessas 6 vezes, você viu a mesma coisa ou a cada vez que você vem, você vê a mesma coisa com outros olhos? É a mesma coisa apresentada de maneira diferente sempre, até porque alguns professores mudam, surgem outros professores, outros instrutores, e aí sempre tem a qualidade particular de cada um, né? Então, você consegue entender, enxergar uma explicação de quadril melhor num determinado professor, porque ele tem a mobilidade de quadril melhor, são características de cada um. E cada um explora o que tem de melhor. Então, ou seja, é sempre uma informação com mais qualidade, cada vez é alguém com mais qualidade para alguma parte. Então, ou seja, o contexto geral da coisa, só quem tem a ganhar é a gente que vem aqui enxergar tudo isso de perto. O que eu percebo, né, é a minha terceira vez. Né? Eu posso dizer que essa é a primeira que eu realmente vivenciei aqui a coisa. Né? Fui em outros dojos, fomos bem recebidos e tal, conseguimos sair um pouco da caixinha aqui da JKA, mas com os instrutores e todo mundo que seguia
o conceito padrão JKA. É exatamente isso que ele diz. O que eu fico, a impressão que eu fico é que a JKA, ela é como se fosse a tal da escola, né? Ela é a faculdade. Os professores se formam aqui e ela é uma formadora de grandes professores. Só que com aquela história, todos sob o mesmo fundamento e a mesma direção. Não significa que o cara foi formado pela JKA, ele tem um pensamento acima, às vezes, tem uns aqui que tem a mente mais aberta, mas o cara chega e ele não desvaloriza a raiz dele, ele desenvolve em cima da raiz dele. Então, assim, eu tive a oportunidade de treinar com um que eu enxergo dessa maneira, que ele trabalha muito bem, que é o Shimizu. Para mim ele é fora da caixa, não dá aula aqui, tem o próprio dojo, mas é muito reconhecido por todos os praticantes de karatê. Então, dessa vez eu consegui identificar isso. E aí a conclusão, né, na nossa escola, eu vejo que a gente está indo no mesmo caminho, formando, né, Lorenzo, Vicky, Aníbal, Júlia e os demais que nos auxiliam estão sempre presos nessa condição. Então, tende a virar bola de neve, né? Não tem jeito, vai somando, né? Vai crescendo com o núcleo mantido, né? E só vai incorporando. Essa é a grande ideia. E esses professores, é como se a JKA fosse o primário, né? Hoje em dia é outro nome, não é mais primário. Fundamental. O fundamental, é o ensino médio, ela é a faculdade, ela é até o mestrado também. Mas alguns professores ou mestres daqui, eles abrem uma pós-graduação fora daqui e aí apresentam, estudam e desenvolvem as ideias deles, porque eles são mestres, entendeu? Então, mas eles não perdem a base deles, mas eles conseguem desenvolver situações novas. O Shimizu é um exemplo que se envolve um pouquinho mais com a competição, tentando não perder a base da escola. O Okuma dá aula fora também, tem outros entendimentos um pouquinho variados, mas ainda um pouquinho mais raiz, né? mais em cima do que aqui. Mas é isso, cara. Isso aí não tem jeito. Ano que vem a gente está aqui de novo. Só em 27. 27 a gente está aqui de novo. Ano que vem não. O legal da história dessa vez e que pode vir a ser ainda melhor em 2027, que já houveram vários convites, assim, ó, a porta foi aberta de maneira diferente. Foi não só ter vindo aqui no Rombu Dojo, mas ter tido a abertura que nós tivemos e as conversas que nós tivemos com esses que a gente se espelha, tipo o Okuma, o Shimizu. A gente teve situações assim próximas deles que eles puderam nos explicar coisas do karatê e contar histórias do karatê que nenhum outro nunca fez. Essa é a verdade. Tipo, só quem fez foi o Sensei Matida. Sensei Matida, quando a gente está junto, ele sempre passa uma história, um fundamento, né? Agora, escutar ali os termos em japonês e a bondade deles, vamos dizer assim, em compartilhar e escutar que eles respeitam quem tenta entender da maneira deles ou a cultura deles, isso aí valeu a viagem. E o Paulinho teve uma parte fundamental nisso daí, que foi essa aproximação, né? E essa outra evolução, se é que se pode dizer também como uma evolução, desses mestres mais recentes, é essa abertura, né? Essa abertura, que ela não é fácil,
mas tem que ter a entrada, o pontapé inicial. Eu jamais teria, até por causa da dificuldade da língua, mas o Paulinho teve o desprendimento de chegar e buscar essa abertura. Ele botou a mão na porta e virou a maçaneta para ver se a porta estava aberta e botou a cabeça fazendo assim e conseguiu abrir a porta. E eles abriram a porta e foram super receptivos, coisa que não é comum com os professores mais tradicionais, né? Eles são mais fechados, até são abertos quando estão numa mesa por algum motivo que se dá e estão tomando, né? Aí a coisa fica mais à vontade, mas abrir para sair do dojo e ir para um bar convidando a gente, isso daí não é muito comum, né? E o Paulinho conseguiu quebrar essa barreira e foi super positivo, isso daí foi muito bom. Então, em resumo, vale a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, sempre vale a pena, sempre vale a pena. Estou doido para voltar para casa, mas vale sempre muito a pena. Tipo, uma semaninha e deu. Então é isso. Então, para finalizar, a passagem foi longa, mas tivemos boas vivências, bom reforço do que a gente ensina, do que a gente desenvolve, porque a gente, assim, a outra coisa que eu particularmente aprendi aquela pobreza de espírito da gente não passar a coisa, né? Não compartilhar. Os caras, eles desenvolvem aqui da maneira como eles desenvolvem porque eles passam, entendeu? Eles passam e aí esse ciclo se renova e vai trocando, porque aqui todo mundo fala assim: não, porra, tem que treinar lá no Rombu Dojo, né? Lá estão os melhores, né? Aqui estão os melhores instrutores, porque praticantes de Karatê tem de todos os níveis que você possa imaginar. Hoje, por exemplo, a gente estava treinando com mais da metade da turma muito mais da 90% da turma era de ocidental e mais de 50% da turma era de faixa branca. Então, não é uma tarefa fácil ter um bom treino aqui, regular, né? Eles acabam valorizando, né, quando eles veem o nosso entendimento, a nossa forma, a nossa prática, e o legal da coisa é quando é nítido assim que ele direciona a você o comentário, né? Às vezes chama você para explicar, para dar o exemplo. Então, mas o bacana para quem ensina é você ver que está no mesmo caminho deles, né? É você ver que é o que a gente fala dentro das aulas, que a mesma dificuldade que vocês, né, que às vezes desistem, né, por conta da dificuldade do Karatê, às vezes desanimam porque acham que a coisa é muito difícil. A ideia do Karatê é o caminho, entendeu? É o caminho de busca. Os próprios japoneses, a maioria, não é bom, entendeu? Eles mesmos têm as dificuldades e limitações motoras deles, entendeu? Então, é o mesmo. A diferença é a quantidade que pratica. Você vai na faculdade aqui, tem 1000 praticando e a gente não tem um local que atinja 1000. Eu acho que, só para finalizar, um bom entendimento do que ele comentou no início, que as pessoas dizem que o Karatê precisa evoluir. Eu acho que eu encontrei aqui em cima disso que ele estava falando, né? Eu lembrei da aula que a gente fez agora, antes de gravar isso aqui. A gente fez uma aula que tinha 40 pessoas, tinham 15 ou 20 faixas brancas de outro país, da Alemanha, se eu não me engano. E a aula foi dada, tinham 6 estudando, com 50 anos de Karatê fazendo a mesma aula que o faixa branca estava fazendo. E aí, baseado nisso, quando ele comentou que as pessoas reclamam e falam que o Karatê precisa evoluir, o Karatê não precisa evoluir. O seu Karatê precisa evoluir. É o seu Karatê que precisa estar em evolução o tempo todo. E a maior prova é essa. O meu kimono estava
3 vezes mais ensopado de suor do que o do faixa branca. Porque eu desenvolvi o meu karatê no mesmo treino que o faixa branca fez. A aula que o instrutor deu aqui hoje foi uma aula básica. Eu desenvolvi e evolui meu karatê com essa aula básica. Então, ou seja, acho que fecha tudo dessa forma. Não é o karatê que precisa evoluir, o seu karatê precisa evoluir. Então é esse entendimento que a pessoa tem que ter. A ideia final aqui do Rombo Dojo é que eles são como se fossem os guardiões, entendeu? Eles usam exatamente esse princípio. A JKA é a guardiã do Karatê Shotokan, entendeu? E daqui a coisa sai. Se você perde o contato com isso daqui, a chance de você ramificar e desenvolver alguma outra coisa que não é isso daqui é grande, né? É bom e é ruim, né? O legal da história toda é o seguinte: você chega aqui hoje com o negócio de internet, muita gente que nos viu aqui falou que nos conhece da internet, que gosta do nosso karatê, que nos segue lá no Instagram, no YouTube, que acompanha, aí se troca contato em outra oportunidade, em outro país, em outro campeonato, ou no campeonato mundial, você vai lá e volta a encontrar essa pessoa, mas não é aquela pessoa, vamos dizer assim, são pessoas desprendidas da vaidade do competir e do ser melhor. São pessoas que buscam o que ele falou, buscam evoluir, buscam melhorar. Isso aqui é um turismo evolutivo de causa própria, entendeu? Então, assim, a dica é: você que é praticante de karatê e quer conhecer a cultura, quer ir lá na tal da fonte, né? Quer botar o dedo lá, ou então molhar a boca ou beber, é aqui, entendeu? Vale a pena, pelo menos uma vez na vida, vir aqui e ter esse tipo de experiência. Eu vim a 3ª vez e só hoje eu tive a oportunidade de viver isso aí que ele já viveu outras vezes, entendeu? Então, valeu. Os